tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei: como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver dentro da sua realidade, você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. Aqui é o Luan Moura. Nesse documentário vai trazer um pouco do que é ser negro no Brasil. A gente vai falar de várias questões de contato da arte, não só da arte, mas também através dos familiares, ou quando isso não ocorre e a única resposta é através de um amigo ou de algum conhecido. Enfim, a gente traz diversas questões e no meio dessas questões a gente vê pessoas tentando nos oprimir de algumas formas inconscientes, seja elas brincadeira ou não. É que nem aquela coisa, quando você quer fazer uma brincadeira, faça ela de bom gosto, porque quando você atinge a pessoa de uma forma falando pejorativa dela ser negra, é como você estivesse falando que ela tem um defeito, e na verdade não é bem por aí, é totalmente ao contrário, é diferente. Hoje em dia, muitas artes que a gente faz, que é através do rap, samba, de outras músicas, diversos outros estilos de arte que a gente faz e manda pro mundo de uma forma foda. Como que a gente pode dizer isso? É assim, muitas vezes as pessoas que não gostam da nossa cor, não gostam de nós, enfim, acabam ouvindo nossas músicas. Eles dançam, curtem o que a gente faz, mas não curtem a nossa presença. E não só essa questão. Quando aboliram a escravatura, o que aconteceu? A gente não tinha onde morar e o que não restou? E aí a gente começou a criar as favelas. Por quê? A gente não tinha um dinheiro exato do que comprar ou gastar essas coisas, e a gente não tinha uma renda. Com um pai de família ali, recém-liberto ali de uma podridão, você cuidar de uma família com um mísero dinheiro, e aí começou o Brasil no processo de chamar estrangeiros, para que os negros no Brasil não pudessem ter suas terras como meio de benefício, porque a gente construiu esse país, essa é a grande realidade. Os nossos irmãos indígenas foram considerados com alma, e a gente não. A gente sofreu, eles também. E eu vi diversos documentários de Milton Santos, e ele falando dessa questão da urbanização do país, dos morros, da favela, o tal dos turistas, dos que vêm pra cá. É tipo meio que um safari urbano, porque é uma realidade que eles não estão acostumados, é uma miséria que eles não estão acostumados. Aqui no Brasil, a resistência, tanto em arte como a capoeira, o samba, é uma coisa que deixa eles com um olho brilhando, porque é um tipo de arte que eles nunca chegaram a conhecer de perto, sentir aquilo, através de nossa cultura. Então isso que chama eles, por isso esse safari urbano. Safari é o que? Onde que tem animais. Então a gente é tratado assim, eles vêm aqui, veem a realidade e vão pro país deles. Então, infelizmente também no Brasil, essa questão de você se assumir como patriota brasileiro também é muito foda, porque muitas vezes as pessoas apoiam ideias, como eu posso dizer, que não vem para o benefício do povo brasileiro, mas sim para o crescimento de grandes empresas e empresários, para que os brasileiros, o povão, ao geral, continuem na miséria drástica. Infelizmente, muitas pessoas não priorizam o Brasil. Pô, eu sou brasileiro, eu preciso lutar por esse país, eu preciso lutar por o que é meu. Esse país é grandioso, é magnífico, é diversas misturas, mas infelizmente o povo brasileiro, inclusive da minha geração, não tem essa visão. Querendo ou não, daqui uns 20 anos, 30 anos, o que vai ser de nós? O que vai ser da nossa cultura? O que vai ser do nosso patriotismo brasileiro? Então é isso que eu venho trazer para todo mundo. E a galera que tá aqui fazendo seus depoimentos vem trazer cotidiano, como que aconteceu. É isso, rapaziada. Obrigado, Luan Moura. Querem mandar no que eu visto, querem julgar quem eu sou, querem anular o que eu conquisto e que eu fique só com o que sobrou. Pode procurar nos registros meu que fazem cá nessa cor. E se você é mais um tipo eu, resista onde quer que for, porque somos todos alvos, somos todos alvos, aqui somos todos alvos, somos todos alvos, aqui somos. Eu tenho 18 anos.
anos e eu vou falar um pouco sobre como eu me sinto na sociedade hoje em dia, como uma mulher negra, que eu sempre me considerei uma mulher negra. Minha família, todo mundo lida muito bem com isso. Sabendo das dificuldades que você vai ter que enfrentar em sociedade, como que você enfrenta? Como você se posiciona em frente ao preconceito? Como você luta? Hoje em dia, eu nunca sofri muito preconceito por ser negra, só por causa do meu cabelo, que eu sofro bastante. Só que hoje em dia, se eu vejo alguma coisa, algum preconceito, eu tento combater isso, entendeu? Às vezes não é nem comigo que acontece, é com outras pessoas. E eu tô sempre tentando ajudar, entendeu? Pode não acontecer comigo, mas eu sei que acontece com outras pessoas e eu sempre tento ajudar nisso. Já aconteceu algum episódio que te marcou em relação a você ter sofrido preconceito? Você identifica que aquilo foi preconceito que te marcou? Você consegue lembrar de algum episódio? A questão que eu estava falando é sobre o meu cabelo, que pra mim isso é preconceito. Desde novinha, quando eu tinha o cabelo cacheado, eu nunca gostei do meu cabelo cacheado. Mas não porque as pessoas falavam que era um cabelo feio, eu não sei, porque naquela época as pessoas tinham bastante preconceito por causa do cabelo cacheado, mas não por isso. E eu gostava do meu cabelo liso, eu queria ele liso, mas não era por causa da sociedade. E as pessoas achavam ruim, tanto que hoje em dia eu tenho cabelo liso, as pessoas acham que eu deveria voltar pro cabelo cacheado e tal. Só que eu não concordo, entendeu? Tem pessoas que me chamam até de morena, só por eu ter o cabelo liso, mas eu sei que eu sou uma mulher negra, entendeu? E eu quero que as pessoas me chamem de mulher negra, porque... Não por causa do meu cabelo ser liso, entendeu? Até porque eu não vou mudar, porque eu gosto. Mas será que a gente não acha bonito pelas influências sociais, pelas influências da mídia, falar que aquilo é bonito, aí a gente passa a achar aquilo bonito, por não ter tanta influência em mostrar cabelo cacheado bonito, sim, o liso? Sim, olha, pra mim eu acho que não foi de uma influência da mídia, entendeu? Até porque a minha mãe era sempre o meu exemplo. E o cabelo da minha mãe sempre foi cacheado. E ela mesma falava pra mim: filha, mas seu cabelo é tão bonito, pra que você quer alisar? Mas eu falava: mãe, mas é porque eu gosto assim. Mas não então por causa da mídia, entendeu? Porque pra mim o meu exemplo é minha mãe. E minha mãe sempre teve o cabelo cacheado. E tanto que ela ficava bem chateada por eu querer o cabelo liso, porque eu achava bonito. Em relação ao empoderamento, você se sente uma pessoa completamente confortável com a pessoa que você é hoje? Em relação à sua aparência, em relação a como você se relaciona com as outras pessoas. Você identifica isso? Você se sente muito bem? Eu me sinto super bem. Hoje em dia, a pessoa que eu sou, eu sou muito feliz. Eu sou do jeito que eu queria ser. Eu sei que às vezes, tem pessoas que falam: nossa, mas olha aquela menina que não sei o que. E eu tô caga, entendeu? Eu tô muito bem, eu tô muito feliz comigo hoje em dia, entendeu? E é isso. Um dos 5 moleque no carro no Rio. Podia ser eu, ou o Douglas que se foi no Jardim Brasil. Podia ser eu, outro inocente morto à noite e ninguém viu. Podia ser eu, e nenhum desses casos cê nada sentiu. Só se fosse eu. Meu nome é Lucas Henrique, tenho 18 anos e me considero preto. Lucas, você tem algum depoimento de alguma situação que você já viveu que foi constrangedor, que você... Assim, já vivi algumas já, por exemplo, de entrar em shopping, segurança me seguir. De entrar em loja, segurança me seguir. Eu fui pro ponto de ônibus e tinha uma senhora no ponto de ônibus. No momento que eu cheguei, ela levantou do banco dela e ficou andando de um lado pro outro, sabe? Parecendo que eu ia roubar ela. E aí eu olhei pra ela e eu já tava com black e tudo. Aí eu falei: você tem algum problema comigo? Ela: não. E foi embora correndo. Lucas, você sempre se identificou como negro ou foi uma descoberta ao longo do tempo? E teve algum episódio que marcou específico essa sua descoberta? Eu antes não me considerava negro, pra mim eu era moreno ou pardo. Na verdade pra mim era pardo, né? Eu até brigava com as pessoas. Até o momento que entrei na escola pública e tive uma visão melhor do que era ser preto. E aí eu conheci toda a história e soube da miscigenação e tudo mais. E aí eu aceitei que eu não sou pardo, que eu não sou moreno, que eu não sou nem branco, não sou nada disso, e sou preto mesmo. Nem negro às vezes eu falo preto, porque preto é um nome mais bonito, tem mais valor. Em relação à sua família, a sua família te apoia em relação a isso? Eles te dão instrução também em relação a se assumir de fato? A minha família é mais negra do que eu, né? Assim, sabe? O tom da pele é mais escuro que o meu. Minha mãe, só meu pai que é branco. Minha mãe ela é negra, minha irmã é negra, só que o único que aceitou o cabelo, a raiz e tudo mais foi eu. Porque o resto tudo alisa o cabelo, sabe? Não gosta muito de deixar o cabelo do jeito que é, do jeito que nasceu. Mas eles me apoiam sim. No começo, na verdade, não me apoiavam, né? Falavam que tava parecendo que eu tava ficando doido, sei lá, sabe? Essas coisas. Porque eu deixei o cabelo crescer.
Até eu provar que não, que foi uma mudança pra mim e tudo mais. E aí eles começaram a me aceitar. Hoje eles me apoiam totalmente. O que a sua mudança estética influenciou na sua mudança intelectual? Muito. Porque antes eu não tinha ideia do que eu tenho hoje, sabe? Antes pra mim o negro, ele o quê? Ele se vitimizava. Ah, porque tem um negócio de cotas, então ele falava, ah, eu preciso de nota pra poder passar em algum lugar. Só que aí na hora que eu me reconheci preto, aí eu falei, não, tá, as coisas são diferentes, né? Tem que mudar. E aí eu aceitei assim, meu interior eu aceitei que é assim mesmo e fazer o quê? A sociedade. Como você luta hoje enquanto negro? Como que você rompe essas barreiras no dia a dia? Primeiro- Como que você trabalha esse questionamento? Primeiro meu cabelo, né? Todo mundo olha, não adianta. Qualquer pessoa, todo negro que vem com cabelo, com black, essas coisas, todo mundo olha. Então meu cabelo é o principal também, porque as pessoas olham e às vezes eu pego o pente garfo assim na frente da pessoa e puxo o pente garfo, deixo o cabelo armadão e falo assim, olha mesmo que é pra olhar que eu tenho um cabelo black, cara. E aí eu vou puxando. E o que mais? Se eu estiver conversando com alguém, eu faço questão de falar, eu sou preto bem alto. É pra quem estiver perto pra ouvir mesmo. É isso. Em rede social minha, eu posto as coisas, sabe? Faço todo um compartilhamento, vamos fazendo essas coisas pro pessoal poder enxergar que não é só uma minoria. É quase o Brasil todo, sabe? Mais de 50% dos brasileiros são negros. Então eu faço toda essa mobilização pra poder o pessoal enxergar. Lá, falemos de chances, mas aviso, não existe igualdade pra quem tem que correr atrás de quase 400 anos de prejuízo. Cê não sabe o que é isso, já antecipo. E nem ser seguido na loja pelo segurança que é do seu bairro e acha que conhece seu tipo. Se chama inversão de valores, ou show de horrores, quando a definição de suspeito vem com uma tabela de cores. Sua justiça morreu quando o embrião, sua lei já falhou no protótipo. E o azar é daquele que assim como eu se encaixa no estereótipo. Eu sou a Nanda, do terceiro C, eu tenho 17 anos. Você se identifica como hoje? Você é um descendente de quê? Você se identifica como em sociedade? Eu me identifico, tipo, eu sei dos meus descendentes, né, que eles são tudo índios, são negros lá. Eu tenho uma avó que ela não é, né, mas ela é branquinha assim, ela é holandesa, mas mesmo assim eu continuo sendo negra, tá bem óbvio pela cor da minha pele, né. Por mais que algumas pessoas falem, ah, você não é negra, você é assim, você é morena. Até minha mãe, tipo, quando eu falo pra minha mãe, ah, eu sou negra, minha mãe fala, não, você não é negra, você é morena. Você não é negra, não sei o quê. Até parece que tem um racismo incrementado dentro da pessoa, sabe? Tipo, por mais que ela não assuma, ah, eu sou racista, mas dentro dela tá aquilo, porque eu acho que é assim, tipo, a pessoa... Às vezes o próprio negro se sente meio oprimido por isso, e aí acaba falando, ah, eu não sou tão negro assim. Tipo, como assim tão negro assim? Você é negro, você não é negro. Ficou que era negra. Quando você começou a falar que você era negro? Eu sempre soube que sou negra. Tipo, desde que eu nasci eu sei, porque olhando a cor da pele. Mas chegar e falar, eu sou negra, demorou, porque pelo fato das pessoas verem o negro como uma coisa ruim. Aí eu não falava, eu sou negra, porque a pessoa ia me ver pior ainda, porque mesmo sem eu falar... Você falava o quê? Você era... Eu não sou negra, eu sou moreninha, sabe? Só pela minha pele não ser tão escura, mas continua sendo negra. E aí eu comecei a, tipo... Eu passei a me identificar como negra, tipo... Mas quando eu entrei na escola, no Macedão, porque aqui os professores são, sabe, são mais mente aberta, eles colocam essa coragem pra você assumir as coisas. Tipo, que você é negro, aqui na escola você pode ver que tem várias pessoas homossexuais, que tem casal homoafetivo. Tudo porque os professores, eles não têm tanto preconceito que nem outras escolas aqui em outros lugares. E aí a pessoa se sente mais livre pra falar, então foi a partir daí que eu passei a falar, ah, eu sou negra. Meu nome é Andréia, tenho 35 anos, sou professora de língua portuguesa. Andréia, você sempre soube que você era negra ou teve algum momento da sua vida que te despertou isso e falou, eu realmente sou? Em um momento da minha vida que despertou. Até então é aquele negócio, né? Morena, parda, mas nunca negra. Que momento foi esse? Chega um momento em que você começa a refletir essa parte mesmo, essa questão, né, da sua cor. Você para e começa a pensar, pô, por que eu sou morena? E os que são considerados moreno, né, que tem a pele um pouco mais clara, né, e os cabelos escuros. E aí você vê que realmente o moreno não se enquadra em você. E sim a questão de ser negro, né, de ser negra no caso.
que as pessoas chegavam e diziam que o negro é aquele que tem o cabelo afro, que tem um cabelo crespo, né? Que tem um cabelo ruim, digamos assim. E eu não me enquadro, não me vejo nessa parte de ser morena e sim negra. Você já sofreu alguma situação de racismo, alguma coisa assim que você lembre? Sim, pessoas, por mais que ela não te agride verbalmente, mas você vê pelas atitudes, né? E eu me recordo, assim, de várias cenas em que eu passei, que eu via. Em um momento em que eu fui ao shopping com uma amiga minha, e ela sendo loira, magra, alta, bonita, né? Nós entramos numa loja e a vendedora já foi direto nela. Qual era o interesse dela na roupa, qual era a roupa que ela queria, e ela dizendo o tempo todo que não era ela que estava ali para escolher a roupa, e sim eu. E eu percebia que a vendedora ela não olhava para mim, e constantemente ela se voltava à minha amiga e dizia: mas você não vai levar nada, né? Não quer nada, não quer nenhuma peça de roupa. Ela: não, eu tô aqui pela minha amiga. Tanto que eu me enchi, porque eu vi que em nenhum momento ela se virou para mim, ela veio atrás de mim, ela me atendeu. E eu falei: bom, como ela não está atendendo, não sei por qual motivo, então eu não vou levar nenhuma roupa da loja. Eu acabei saindo da loja. Você, enquanto educadora, como que você lida com seus alunos? A gente trabalhou, assim, até mesmo com projetos, né, em sala de aula, né, nessa parte. E, assim, sempre mostrando que existe uma igualdade, que nós não devemos focar muito assim, porque eu sou preto, porque a gente sabe que até mesmo com relação a bullying em sala de aula, né, tipo, seu pretinho safado, seu negro sem vergonha, eles utilizam muito isso como uma forma de agressão, né? Eles acabam levando isso consigo e isso acaba trazendo um trauma, acaba muitas das vezes até mesmo deixando a pessoa constrangida, e a pessoa mesma, ela acaba ela mesma criando esse preconceito com ela mesma, pela cor. Meu nome é Daniele, eu tenho 17 anos. Dani, você sempre soube que você era negra ou teve algum momento da sua vida que você teve essa descoberta? Estou tendo, acho que na verdade, essa descoberta. Porque como eu tenho descendência tanto afrodescendente quanto indígena, eu fico meio confusa. Como você lida com isso em relação às pessoas, quando as pessoas te falam, por exemplo, que você não é negra? Então, eu fico confusa. Às vezes eu fico triste também, porque parece que as pessoas gostam muito mais de me chamar de índia ou exaltar a minha descendência indígena, porque é melhor ser índio do que ser negro, do que ser afrodescendente. Você já sofreu alguma situação de racismo? Alguma coisa que te incomodou? Alguma coisa que você percebeu que tinha uma índole diferente? Não, assim, racismo não, porque como eu falei, como eu tenho muitos traços indígenas, o cabelo liso, enfim, as pessoas não pesam tanto. Mas já tipo, e aí, você é morena ou é negra, entendeu? E aí eu fico meio, e aí, qual o problema ou o que tem? Eu sei assim. Quando você se depara com alguma situação de racismo, independente que não seja com você, que seja com outras pessoas, você costuma reagir? Como que você se sente? Você se sente Sério, eu me sinto muito mal, juro. Porque, mesmo quando é brincadeira, porque, por exemplo, lá na minha sala tem um menino negro. E aí todo mundo zoa ele, só que todo mundo fala na brincadeira, mas eu me sinto muito mal, sabe? Mesmo que seja só brincadeira de amigos, tem toda uma questão por trás. Por que o negro é zoado? Tem toda essa questão histórica por trás, e aí eu me sinto mal e na responsabilidade de pedir para as pessoas pararem. Você costuma reagir? Você fala? Sim, eu falo: gente, para, por favor, isso é muito feio. Aí todo mundo fala: não, é só brincadeira, mas é o que eu falei. Tem toda uma questão por trás. Por que zoar o negro? Na sua família, você recebe esse apoio de se identificar? Existe alguma conversa sobre raça aberta na sua família? Você recebe essa ajuda ou você tem ajuda realmente de fora? Acho que mais de fora, porque a gente não conversa muito isso na minha família. Como sempre, tipo, desde sempre, eu sempre fui chamada de indiazinha em casa, sabe? Nunca... Mas, por exemplo, meu irmão, ele é negro, de cor escura, mas eu tenho a pele mais clara, porque a família da minha mãe tem a pele mais clara e a família do meu pai é negra. Só de ver o brilho no meu olho, os falsos já recua. Vários cordeiros velhos de novo, gritando que tá pronto. Eu vi, na de pegar o dinheiro igual puta faz ponto. Aqui, tem meu confronto em si, me dá um desconto. Aí, caminho nas calçadas sempre, nunca te vi. Enquanto os otários se acham, os valores se perdem. Sobra pra quem tem falta, ser isso pra mim não serve. Não, mano, não tô com os vermes panguando. Voltando nas tracks, eu e os moleque tamo trampando. Oi, meu nome é Elizabeth, eu sou a tia da cozinha, tenho 38 anos. Eu sou Ed, trabalho na merenda da escola e eu tenho
49 anos. Vocês sempre se identificaram como negras ou vocês têm um momento que você fala bem assim, eu realmente, eu acho que eu tenho essa característica, algum momento que te despertou alguma coisa em relação a isso? Eu sempre me identifiquei como negra e eu tenho orgulho de ser. Eu também, assim, eu não tenho nenhum preconceito contra essa cor. Vocês já sofreram alguma discriminação em relação a isso? Não. Ou pela profissão, alguma discriminação no âmbito profissional? Alguma Assim, coisa que marcou vocês? Assim, eu nunca tive, né? Mas eu já conheci pessoas que já tiveram por causa da cor. Uhum. Vocês lidam como, por exemplo, quando vocês observam essas situações de discriminação? Eu procuro sempre lembrar que apesar da minha cor, eu sempre sou um ser humano e eu sou capaz de fazer. Tudo que for preciso, eu sou capaz. Assim, a gente tem que respeitar, né, assim, a cor, porque no caso, não sou assim, mas eu tenho pessoas na minha família, que nem a minha mãe era uma pessoa, não sou muito, mas a minha mãe já era uma pessoa mais morena, então a gente tem que respeitar a cor do outro, né, porque eu sou branca, a gente tem que desfazer, entendeu? Na formação da família de vocês, com a família de vocês, o assunto sobre ser negro sempre foi discutido? Ou é uma coisa que sempre ficou meio, ninguém discutiu muito, a gente nunca conversou muito sobre o assunto? Ou era uma coisa que falavam, vocês são negras, realmente? Na minha família não, assim, nunca a gente sentou para debater em relação à cor. Na minha família também não, porque a gente já nasceu, meus pais sempre a única coisa que eles falavam pra gente sempre procurar o melhor pra gente e ser honesto. Vocês têm filhos? Eu tenho 2. Em relação à educação dos seus filhos, você como mãe, você sabe que é muito difícil formar um indivíduo hoje em dia, para ele ser livre desses preconceitos. Como que você tenta ajudar ele? Você tenta conversar com ele sobre isso? Assim, eu converso, né? Vou explicando, explico para ele o que é certo e o que é errado, entendeu? A gente tem que respeitar todos os seres humanos, tem que aceitar o próximo do jeito que a pessoa é. Meu nome é Denise, eu tenho 56 anos. Faz um ano que eu estou aqui no Antônio de Ré. Meu cargo é agente de serviços escolares. Denise, você sempre se considerou uma mulher negra ou teve algum momento que você falou, eu realmente sou negra? E sim, um episódio que me marcou, eu acho que eu deveria ter na época eu tinha uns 8 anos, eu estava na escola e tinha 2 colegas, né? E assim, todos os dias, na hora da saída, eles saíam na minha frente, jogavam pedra e me chamavam de negra. Isso foi uma coisa que me marcou até hoje. Após esses episódios, teve algum momento em que você começou a se sentir melhor sendo negra? Sim, a minha professora era muito legal. Aí um dia eu contei, e aí ela chamou os 2, conversou, e aí ela fez uma pergunta para eles. Se Jesus fosse da minha cor, se eles iam gostar de Jesus do mesmo jeito. Aí eles não deram resposta para ela, né? Depois eles foram diminuindo, acho que depois que a professora conversou com eles, eu acho que aí foi entrando na consciência deles, né? Porque eu acho que isso também vai da família. Em relação à construção da sua família, depois que a senhora casou, não sei se a senhora tem filhos. Tenho 2 filhos. A senhora, em relação à sua posição como mãe, tendo em vista que seus filhos estão propensos a sofrer a mesma coisa que a senhora sofreu, talvez um dia. Como a senhora se posiciona? Então, é assim, racismo não vai acabar, ele sempre vai existir. Só que o que eu ensinei para os meus filhos e eu ensino, você tem que lutar pelo seu objetivo. Não é porque você é negro. Negro é só a nossa pele. Nosso sangue é igual ao do sangue de uma pessoa branca. E essa frase que eu falei, eu vou repetir de novo, que a professora me falou, eu nunca mais esqueci, que ela falou para os meus colegas. Você teria por ela esse mesmo amor se Jesus fosse um homem de cor? E essa frase eu falo sempre para meus filhos também, né? Para eles não esquecerem isso, porque racismo não vai acabar. Infelizmente não vai. Burlando as leis, um bagulho eu sei, já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer o humilde virar rei.
me entenda nesse instante. Essa cerimônia marca o começo do retorno do Império Achante. Atabaques vão soar como tambores de guerra, meu exército marchando pela rua de terra, pra tirar medalha dos canalhas sem aura boa. Um triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa. Meu nome é Rosemary, estou aqui na Escola Antônio de Ré. Vai fazer agora dia 23 de novembro, um ano que eu vim pra cá. Então, Rose, como foi crescer numa época que ainda o samba, querendo ou não, e outros estilos musicais, a nossa arte em si era pejorativa. Hoje em dia mas não tanto, porque chegou no alto escalão e ficou uma coisa meio que remunerada, não ficou mais aquela coisa pela arte mesmo de rua que a gente fazia. Olha, a minha infância, a minha adolescência, eu não me importava muito com isso não. Então eu saía com as minhas amigas e eram tudo mesclado, então tinha branco, tinha negro, tinha mulato, tinha japonês. Então na minha adolescência eu não me importava muito com isso não, eu queria me divertir, queria sair. Então na minha adolescência eu não enfrentei esse negócio, preconceito tão forte assim, não enfrentei. E como você vê hoje, nos dias de hoje, a nossa geração de mulheres e homens negros que estão aí crescendo, como que você vê essa diferença? Então, aí depois de um certo tempo que a gente cresce, passa maior de idade, começa a trabalhar, e aí eu comecei a ver os preconceitos. Gente, é uma coisa assim que muitas pessoas falam assim, é da cabeça de vocês, mas não é da nossa cabeça. A gente sente quando nós somos bem tratados em algum lugar e quando nós somos hostilizados. Por quê? A maneira que as pessoas olham pra você, a maneira que as pessoas medem você. Quando eu comecei a dar aula, eu senti essa discriminação em relação aos pais de alunos. Por quê? Acontecia alguma coisa e eu mandava chamar. Então, quando essa pessoa chegava em mim, ela me media de cima a baixo. Eu já senti muitas vezes isso. E perguntava assim pra mim, você é a diretora? Ou você é a professora? Sabe? Então isso fazia com que a gente se sentisse, poxa, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Mas não é o preconceito. Incomoda, né? Quando um negro chega numa posição alta, tanto artisticamente ou por outro lado da vida, incomoda as pessoas. Então o estilo de vida que você propôs, no meio de todo esse meio ódio disfarçado, você propôs uma frase que me veio à cabeça, do Martin Luther King. Eu decidi ficar com amor, porque o ódio é um fardo muito grande. Então, na minha concepção, pra mim, como negra, que eu sou uma negra mesmo, acho lindo a palavra negra, sabe? É uma coisa da gente, é uma coisa que ninguém vai tirar. Então eu sou negra, graças a Deus. Eu vim pra sabotar seu raciocínio, vim pra abalar seu sistema nervoso, seu sanguíneo. Pra mim ainda é pouco, toca jogo louco. Número 1, que é terrorista da periferia. Eu tenho pra você o rap venenoso, uma rajada de PT. Meu profecia se fez como previsto. O 998 depois de Cristo, a folha negra ressuscita outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Meu nome é Ângela, tenho 16 anos e eu sou uma mulher negra. Ângela, você sempre soube que você era uma mulher negra ou teve algum momento em específico que você questionou sobre isso e falou, eu realmente sou negra? Não, desde criança eu sempre soube que eu era diferente do resto das pessoas que estavam à minha volta. A sua mãe, ela sempre te ajudou? A sua família te apoiava nessa questão de entender as suas diferenças em relação às outras pessoas? A minha mãe é mestiça e meu pai é negro, então, assim, todas as outras coisas que meu pai já passou na vida dele, ele queria transmitir pra mim e pra minha irmã. Então, desde pequena, ele já passava pra mim essa consciência do que é ser negro no Brasil, da dificuldade que era passada. Porém, eu não tinha muita cabeça pra conseguir entender. Ângela, tem algum momento assim que aconteceu de você sofrer um preconceito e aí você realmente é um momento que marcou? Uma vez eu tinha por volta de uns 6, 7 anos e eu tava viajando. Eu fui no banheiro e no momento que eu entrei no banheiro entrou uma senhora branca, alta, e aí ela entrou no banheiro do lado do meu e isso não tinha visto nada. Fui lá, fiz meu xixi como uma criança normal. Na hora que eu saí pra lavar a mão, logo depois ela saiu do banheiro às pressas e ela tinha deixado a bolsa em cima da pia.
E ela começou, assim, a olhar pra bolsa desesperada, mexendo na bolsa, olhando pra mim, assim, olhando feio pra mim. E eu tenho certeza que ela só ficou olhando daquele jeito pra mim por eu ser negra. E foi ali que foi, tipo, o baque que eu realmente percebi. E apesar de meus pais sempre falarem pra mim que é mais difícil ser negro no Brasil, somente pela cor da minha pele eu fui culpada por uma coisa que eu não tinha feito. E ela só ficava fuçando na bolsa e olhando pra mim com cara feia, e eu era uma criança. Eu sou Iago Henrique, tenho 17 anos e me considero negro. Você sempre soube disso, Iago? Ou tem algum momento que te despertou e você falou, realmente sou negro? Não, desde sempre, mas começou a formar melhor quando eu comecei a ter problema com isso. Sua família te deu apoio em relação a isso? Sua família é negra e eles te disseram, você é negro, você vai sofrer determinado... Não, porque minha família nunca falou disso e quando aconteceu esses problemas comigo, eu não cheguei a falar com a minha família. Você tem algum depoimento? Quais foram esses problemas? Quando eu tinha lá pros 6, 7 anos de idade, entrou um garoto novo na escola, que ele começava a me zoar, me chamava de neguinho, de preto, de bandido, coisa do tipo, que pra mim... eu não entendia, eu só simplesmente falava com a professora e tomava uma bronca e isso ia se repetindo. Ele saiu da escola com o tempo, porém os outros alunos começaram a seguir nessa mesma vibe. Começavam a me zoar também, começavam a me bater também e isso foi se estendendo até uns 9, 10 anos. Em que momento você passou a ter orgulho de ser uma pessoa negra e começou a falar disso, começou a se expressar mais, reagir às coisas? Isso demorou bastante, porém, nesse tempo que parou, eu comecei a fazer rima, fazer poesia. E com isso, eu fui falando das coisas que aconteciam comigo. Isso eu fui percebendo mais que a minha pele não importava. Eu tenho que admitir que muitas vezes foi um problema, foi meio que um obstáculo pra mim ter que passar por certas coisas. Mas, independente disso, eu não mudaria como eu sou. Como que você lida com isso hoje? Como que você reage às situações de preconceito? Hoje você sabe lidar melhor do que você sabia antes. Quais são as suas reações no dia a dia? Como você trabalha isso? Ultimamente eu, vou cagando pra tudo. Eu já acostumei com isso, eu já fui muito mal, mas eu acostumei, não tem como impactar de um jeito grande, ultimamente. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meio às honras e covardias. Eu tenho 16 anos e eu me considero negra, sim. Beatriz, você sempre se identificou como negra ou você tem algum questionamento sobre isso no momento? Sim, eu cresci numa família que eles são todos negros, né? Isso ainda me torna mais feliz por saber quem realmente sou. Eu cresci, eu vim dessa família e eu sei que a minha descendência é essa e eu tenho muito orgulho disso. Você já tem algum relato de alguma coisa que você sofreu, alguma situação? Sim, com certeza. Infelizmente, né? Não deveria falar isso com certeza, mas infelizmente, principalmente por ser mulher negra, né? Porque hoje em dia nós mulheres somos vistas como um pedaço de carne para os homens também, né? E a mulher negra, ela é vista 2 vezes mais, entende? E isso é uma coisa muito difícil para que possamos passar. E também houve um constrangimento aqui mesmo no Antônio de Ré, onde eu estava fazendo um simulado e a professora tinha lá que assinalar a opção de raça, né? Aí tinha negro, pardo, branco e amarelo. Eu assinalei no negro, né? Sendo assim, a professora virou pra minha cara e disse: você não é negra. Ela impôs pra mim que eu não sou negra, entendeu? E é assim que funciona, entendeu? As pessoas tentam te impor algo que você não é. E o negro, ele sofre bastante isso, entendeu? Você tem
uma relação difícil em relação às outras pessoas, por exemplo, o fato de elas falarem que você não é um indivíduo negro. Como que você lida com isso? Quando alguém te fala, como você reage nas situações do seu dia a dia? Sim, eu acho que é muito complicado também, né? Porque você tem que se identificar, você tem que conhecer o seu corpo, você precisa saber quem você é de verdade, entendeu? E o meu tom de pele, eu me considero assim negra, vim de uma família negra, assim como eu disse no início do vídeo. E eu sei que é complicado, né? Porque tem certas coisas que magoam, não só por ser negra e como mulher, mas a gente vai convivendo com esse tipo de situação mesmo. Tânia, tenho 16 anos e me considero negra. Você sempre soube disso ou você teve algum momento que você se descobriu especial? Não, eu sempre soube. Até porque minha família mesmo é negra, então eu nunca cheguei a duvidar disso. Agora, o fato do meu cabelo é algo que eu sofro bullying. A boca, por ser maior, ser mais carnuda. Então eu acabo sofrendo bullying sobre isso. Eu já nasci com cabelo cacheado. Então, desde pequena, minha mãe sempre arrumou meu cabelo com os cachos. E meu cabelo chegava na bunda, todo cacheadinho. E isso eu amava mesmo. Foi quando uma professora, parece, minha, e falou assim: ai, alisa esse cabelo, ai, que não sei o quê. Ai, esse cabelo é muito feio. Ela chegava a falar isso, falando que devia dar muito trabalho e cabelo liso era mais fácil. E pela imposição da sociedade, até mesmo revista, mídia, mostrando pra gente cabelo liso, mulher loira, mulher branca. Então eu acabei querendo mudar o meu visual. Foi quando eu fiz progressiva e tal. Mas agora não, eu super me assumo e é isso, meus cachinhos reinam. Eles estão patrocinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, e da minha roupa. você ri do meu cabelo, e do meu cabelo. você ri da minha pele, e da minha pele. você ri do meu sorriso. Meu nome é Gabriele, eu tenho 18 anos e eu sou negra. Você sempre soube que você era negra ou teve algum momento que te despertou isso? Teve um momento que me despertou isso, sim. Eu nunca, quando eu era mais nova, nunca me tinha como negra, não. Porque a minha família inteira é composta por pessoas, assim, brancas, né? Pardas, como todo mundo diz. Mas a partir do momento, eu percebi que eu era negra a partir do momento em que eu comecei a sofrer com isso, com a cor da minha pele. Eu, desde muito nova, sempre trabalhei, desde os 13 anos. E uma coisa que me marcou muito foi quando eu fui fazer uma entrevista de emprego. Eu já tinha muitas experiências naquela época. E não me selecionaram porque tinha uma menina branca que tinha as mesmas qualidades que eu e ela era mais apresentável, era um emprego de recepção. Então foi bem complicado pra mim entender que por causa da minha cor eu ia ser excluída de um processo seletivo, porque não era tão apresentável assim, por conta do meu cabelo, por conta do meu nariz, por conta de muitas coisas, né? Então foi bem complicado pra mim aceitar que a gente sofre por conta da nossa cor. E foi aí que eu me reconheci como negra, quando eu comecei a descobrir que isso doía na pele de verdade. Como que é a sua relação com a sua estética, com a sua aparência hoje em dia? Talvez anteriormente você já tivesse sofrido com isso, hoje como é que você se lida com essa... No ensino fundamental ainda, eu sofri muito, eu sofri extremamente com a estética. Porque eu não aceitava que eu tinha que ter um cabelo diferente das meninas que estudavam comigo, né? Então pra mim era muito complicado entender que era assim. Só que com o tempo eu fui aceitando, eu fui entendendo que isso é diferente hoje em dia. Hoje em dia eu me sinto bem sendo negra, eu tenho orgulho de falar isso. Tenho orgulho de trabalhar com a estética negra, porque eu trabalho nessa área, né? Então hoje em dia eu me orgulho de falar para as pessoas que sim, que eu me aceito, que elas também têm que se aceitar. Entendeu? Nós vivemos em um país que é muito hipócrita. Grande parte dos negros não conseguem entender que a própria cor é um motivo de honra, né? A gente tem que mostrar que a gente passou por um processo histórico doloroso, foi muito doloroso. E desde os primórdios, a gente já via que a negra era considerada como algo consumível.
Não era algo tão bonito assim. Era bonito, mas era mais consumível do que bonito, na verdade. A gente se sente culpado por ter esse cabelo, por ter esse aspecto, né, que é muito diferente. É muito diferente. Quando uma negra chega em um lugar que só tem brancos, logo a gente é reparada de uma forma, assim, muito preconceituosa. Todo mundo olha, entendeu? A gente nunca sabe se a pessoa tá observando aquilo como uma coisa boa, está elogiando o seu cabelo, está falando bem da estética em geral, ou se ela tá olhando pra falando o que uma negra tá fazendo aqui, num lugar de branco, né? Então, a gente já tem medo, assim, de chegar em um lugar diferente por causa da nossa cor. A gente tem medo de vestir uma roupa diferente por causa da nossa cor. Inclusive na estética feminina negra, ela é muito importante no nosso Brasil. É um dos países assim que mais se apropria dessa parte estética. Só que não pelas negras, pelas brancas. Então assim, eu vou deixar isso um pouco mais claro. É complicado porque trança, cabelo black, assumir essa estética negra é uma coisa que deveria ser feita pelas negras, mas que é feito pelas brancas, né? Então é muito complicado a gente lidar com esse preconceito, com essa aceitação. A gente vive querendo que as pessoas nos aceitem da forma como a gente é, sendo que e pra mim o racismo ele nunca vai acabar. Nunca. O racismo nunca vai chegar ao fim, nunca ninguém vai chegar e vai falar não existe mais racismo no mundo. Isso é mentira. Isso nunca vai acontecer. As pessoas sempre vai ter alguém que vai ignorar o fato histórico de que os negros, sim, somos seres humanos, sabe? E hoje em dia a gente ainda é muito enxergado como o que o Luan falou, como safari social, né? Como animais. Eu me chamo Valdenir, sou professor aqui no Vereador Antônio de Ré, na disciplina de matemática. Sou bancário e músico. Tenho 50 anos e sou conhecido pelo apelido de Zinho. Você sempre soube que você era negro ou teve algum momento em específico da sua vida que você se descobriu, assumiu isso? Sempre soube que era negro, mas eu acho que no momento que a gente está vivendo assim, é mais do que necessário que as pessoas assumam essa condição, que se vejam como negros. Porque a gente tem visto um movimento no Brasil assim que retoma um tempo mais antigo, né? E que as pessoas estão tentando com que a gente volte àquele período, né, que a gente já havia achado que estava exterminado no Brasil, né? Sim. Que é a questão da volta desse preconceito, um preconceito mais assim, que vem carregado de ódio também, né? Então eu acho que nesse momento a gente tem que assumir mais ainda a nossa condição de negro. Teve alguma situação que você passou em relacionada a preconceito ou que você se sentiu mais acuado por conta disso? Você tem alguma lembrança em relação a isso? Talvez assim, enquanto criança, tinha aquele bullying que era... Na época eu não tinha esse nome, né? Mas ele era disfarçado de brincadeira, né? Mas que tinha era carregado dessa condição de inferiorizar as pessoas pela sua condição, pelo seu tom de pele, né? Na sua condição de educador, você educa, digamos, como que você trabalha a sua relação com seus alunos e visa essas características, por exemplo? Como que você conversa sobre isso com eles? Eu procuro trabalhar com eles de que nenhum tipo de discriminação deva ocorrer, né? Geralmente discriminação ela é praticada contra minorias e muita gente, o negro às vezes se acha nessa condição de minoria, mas ele é a maioria da população brasileira. Digamos que você se depare hoje em dia com uma situação de discriminação, como você costuma lidar? Eu acho que de certa forma sempre teve isso dentro de mim, mas hoje em dia assim, eu procuro estimular realmente de que as pessoas reajam, não na condição de tratar igual, etc., mas reajam talvez na grande ideia de conscientização, né? Acho que é isso que é necessário, né? Qual que foi a pessoa na sua vida que te deu uma consciência assim, né? Não de só que assumir quem você é realmente, mas de ter esse orgulho de falar, pô, eu tenho descendência, essa descendência minha é magnífica. Quem que te deu essa despertada?
É que assim, da minha família, a minha mãe é negra, né? Então acho que vem da parte dela e da família dela, essa questão de se assumir enquanto negro, de curtir mesmo essa condição, né? A minha mãe tem essa coisa assim de que ela deu um incentivo pra caramba pro senhor, e quando você via ela como uma fonte de mina ali, um diamante, né? Acho que é por aí mesmo, assim. Ela é minha inspiração dessa... Através de tudo que você via assim, tipo, pelo seu tom de pele, que aqui no Brasil ou eles classificam como pardos ou não, falam que é branco, mas pro senhor aqui, com a conosco agora conversando, você se assume como negro, é até um pouco, como eu posso dizer, pro pessoal que não entende, não tem a consciência do que é ser negro, vai até achar estranho, mas o senhor tá fazendo isso, quem sabe pode ser um incentivo para quem não, como eu posso dizer, olha para próprio tio ou descendência de avô que é negro e fala, não, negro não, é pejorativo, entendeu? Olha por essa forma. Sim, tem as formas que a gente, como o senhor pôs, que são as brincadeiras disfarçadas por um áudio muito raivoso aqui no Brasil, e é isso. Acho que é isso. Por exemplo, meus pais, falei da minha mãe, que é negra, meu pai, que é nordestino, mas assim, a família dele carrega até hoje assim, uma grande dose de preconceito. E é estranho, porque eles também são tipos que recebem, além de ter descendência negra, recebem também tipo de discriminação. Mas então é isso, essa questão de você se assumir como negro é difícil mesmo na sociedade. As pessoas não se veem ou não querem se ver assim. Eu, pelo contrário, eu já acho que tem tudo a ver. Meu cabelo denuncia também, né? Denuncia não é uma palavra ruim, mas meu cabelo entrega que eu sou negro, né? Da pele preta, do olho escuro, nariz batata, cabelo duro, eu sou negão. Da pele preta, do olho escuro, nariz batata, cabelo duro, eu sou negão. Tem neguinho que é cego, não quer enxergar, então se olha no espelho, tu é preto, rapá. Teu orgulho foi embora junto com a consciência. Um negro que não conhece a própria essência, tá na bola, tá na dança, tá na novela, sai da favela pra grande tela, hoje em dia todo mundo quer ser preto, rapá. Meu nome é Vitória Vasconcelos, eu tenho 17 anos e eu sou uma mulher negra. Então, Vitória, quando que você começou a perceber que você era de fato negra mesmo e começou a aceitar isso? Na verdade, começou por uma questão estética. Eu me encaixava... Minha família é toda negra, então eu já sabia, de fato, que nós éramos afrodescendentes, mas no meu caso eu me identificava mais como morena, mulata, não tinha muito essa subdivisão do que realmente é ser negro. E começou por uma questão estética. Eu alisava o cabelo, comecei a alisar o cabelo com 4 anos. Aí, por volta dos meus 12, 13 anos, eu sempre fui uma pessoa muito enjoada. Acabei enjoando do meu visual, enjoando do meu cabelo, falei, quero cortar. Quero voltar para os meus cachos. Minha família toda ficou meio assim, eu sempre quis alisar o cabelo. Eu sempre fui o tipo de pessoa que realmente eu faço o que eu quero. Minha família nunca me barrou em nada. E eles falaram, tudo bem, alisa, né? Aliás, cacheia de novo, se você quiser. Comecei a cortar o cabelo, a aparecer muita menina falando sobre cabelo cacheado. E aí que comecei a perguntar, me questionar sobre se era realmente só o cabelo. E aí, aparentemente, desses vídeos combinando o cabelo e etc., apareceu algumas coisas do movimento negro pra mim. Por que o movimento negro é importante? A gente busca respostas, a gente busca saber. O negro quer saber sobre si mesmo. Nós não somos educados a entender sobre o que nós somos. Nós não somos educados a aprender que nós somos negros. Nós somos educados a aprender subdivisões que as pessoas nos mostram. Mulato, morena, e o que quer que seja. Eu não sou isso. Eu sou uma pessoa negra, eu faço parte de uma raça, eu tenho os meus irmãos negros, eu faço parte disso, eu luto ao lado deles. É muito importante na formação do indivíduo que ele entenda isso. Eu tenho uma dívida com as meninas que ainda estão se formando. Elas precisam da minha ajuda. Então eu não posso simplesmente ignorar o fato de que o meu cabelo é importante e alisar, porque eu observo que eu tenho uma dívida com elas. Assim como outras mulheres me ajudaram, eu tenho dívidas, eu preciso ajudar na formação de outras mulheres. E ser negro no Brasil hoje, principalmente ser mulher negra no Brasil hoje, é muito cansativo, é exaustivo. Você tem que responder todas as vezes. Você tem que se reafirmar todas as vezes. Então, por exemplo, vou numa entrevista de emprego, vou nisso, vou naquilo. Como você se sente fazendo isso sendo negra? Como você se sente sendo negra? Eu me sinto normal, eu sou uma pessoa normal.
eu tenho um desafio muito grande, um papel social muito grande, mas eu gostaria que isso pesasse menos, essa responsabilidade de ser negro pesasse menos. É muito complicado. Você se assumir negro é um orgulho maravilhoso. As pessoas não falam muito sobre o prazer de ser negro. Eu, por exemplo, tenho um prazer enorme em ser negra. One love, amor por seis. Sério, Djavan me disse uma vez que a terra cantaria ao tocar meus pés. Tanta alegria faz brilhar minha vez, que haja fazer parte, não ser dono. Nobreza mora em nós, não num trono. Logo somos reis e rainhas, somos mesmo entre leis mesquinhas. Vamos, gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta ao riso contente. Eu respeito sua fé, sua cruz, mas temos 256 odus, todos feitos de sombra e luz bela, sensíveis como a luz das velas. Entendeu? Angel, Viana, Bufo, Kazenga, Bois, Marçal, Sambizanga, Kalemba 2. Angel, Viana, Bufo, Kazenga, Bois, Marçal, Sambizanga, Kalemba 2. Aí, tá na cintura das minas de Cabo Verde e nos olhares do povo em Luanda. Nem o sonho eu ia saber que cada lugar que eu pisasse daria um samba. Numa realidade que mói, junta com uma saudade que é mansinha, mas dói. Tanta desigualdade, as favelas, os boy atrás de um salário, uma pá de super-herói, sabe? Louco, tantos orfeus trancados nos contratos de quem criou o pecado. Dorme igual flor num gramado e um vira-lata magrinho de aliado. Brusco, pique o cantar de pneus. Dizem que o diabo veio nos barcos dos europeus. Desde então o povo esqueceu que entre os meus todo mundo era Deus. Morou, vai! Eu não sabia mais se eu tava em casa ou se eu tava viajando, certo, mano? Meu coração ficou com todos meus irmãos, todas minhas irmãs que eu encontrei pelo mundo, certo? Queria agradecer a todos eles, Cabo Verde, Tiara Grande, Cristo, é nóis! Angel, Viana, Bufo, Kazenga, Bois, Marçal, Sambizanga, Kalemba 2. Angel, Viana, Bufo, Kazenga, Bois, Marçal, Sambizanga, Kalemba 2. Angel, Viana, Bufo, Kazenga, Bois, Marçal, Sambizanga, Kalemba 2. Angel, Viana, Bufo, Kazenga, Bois, Marçal, Sambizanga, Kalemba 2. Já dizia o poeta: a África está nas crianças e o mundo está por fora. Muito obrigado.